Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Tô aqui novamente. Para quem não me conhece, eu sou a Carolina e aqui no meu canal eu tô fazendo alguns vídeos, né, falando sobre algumas coisas que Deus tem revelado para mim em oração. E hoje Deus falou muito comigo a respeito de Isaías 8, né? Eu vou ler aqui para vocês. No capítulo 8, o Senhor vem a Isaías e diz a ele: escreve, né? Escreve numa tabuleta, numa tábua bem grande, né? Porque você vai escrever as seguintes palavras. Aí tá aqui, né, no idioma deles, né, língua hebraica, né? Maer Salal Hasbaz. Desculpa se eu não pronunciei correto, mas são quatro palavrinhas, né? E o Senhor pede para que Isaías escreva numa tábua bem grande, né? Significa que Deus nesse momento ele queria deixar registrado, né? Ele queria deixar essas palavras registradas com letras bem grandes. Para quê? Para que aquilo fosse visto por várias pessoas, né? Algo que chamasse atenção e que ficasse gravado, não só com palavras. Não queria somente dizer essas palavras a Isaías, ele queria realmente deixar gravado. E nisso ele deu orientação para Isaías: procure 2 homens de confiança. Pediu para Isaías procurar 2 sacerdotes para que eles fossem testemunhas. Então, diante de Isaías, as 2 testemunhas estariam para ver ele escrevendo aquele nome naquela placa. E por que Deus queria com tanta veemência que aquilo fosse realizado daquela forma? Nós vamos entender um pouco mais para frente que essas palavras significavam que cada Bíblia tem uma tradução, mas no geral essas palavras significam que aquele que rouba vem depressa, rouba depressa, né? E era, na verdade, uma profecia, né? E o Senhor fala que Isaías iria ter um filho. Ele se deitou com a esposa engravidou logo após, né, ele ter obedecido essa ordem do Senhor e escrito essa palavra nessa tábua. E quando o filho de Isaías nascesse, o Senhor orientou que colocasse nele este nome que estava nesta placa, né? E o Senhor disse, né? Antes que esta criança diga papai e mamãe, isso ocorrerá, né? Haverá um roubo, haverá uma invasão, né? Do rei da Síria sobre Damasco e Samaria, e iria levar todas as riquezas. E o Senhor disse, né, explicou por que ele estava fazendo isso, né? Porque o povo não aceitou, né, daquela região o sustento do Senhor, a provisão do Senhor, os conselhos do Senhor, a ajuda do Senhor, né? Então, por isso, iria vir né, estava vendo esse rumor aí de guerra, né, de fome, de destruição da cidade. E o Senhor fala, né, que
será como uma enchente, né? Que cobre até o pescoço. Quer dizer, as pessoas iam perder tudo, né? Como se fosse numa enchente, né? Se perder todos os bens. Elas iriam ficar por um fio, até mesmo a vida, né? Que a água, né? Como se fosse uma água que encheria até o pescoço. E aí, logo no versículo 9, o Senhor fala que os povos vão se reunir, eles vão se preparar para a guerra, né? Eles vão fazer planos, mas vai tudo fracassar. Mas ele fala para Isaías, no versículo 11, não ande pelo caminho desse povo, não tema como esse povo está temendo. No versículo 12 ele fala, não fiquem assustados, né, dizendo para Isaías e para os seus seguidores, não tenha medo daquilo que o povo tem medo, mas temam a mim, que sou santo, né? E aí Isaías passa essas palavras aos seus seguidores, né? E diz, não tenham medo, né? E Isaías fala no versículo 18, aqui estou eu com os meus filhos que o Senhor me deu. Ele, né, nos enviou para sermos sinais, né? Então, algumas pessoas vão pedir para que vocês consultem adivinhos e médiuns, né, para que venham consultar os mortos a respeito do que está acontecendo. Mas aí Deus deu a orientação para Isaías, nesse momento, diga, vamos recorrer à lei e aos profetas, aos ensinamentos de Deus, né? E nesse momento, muitas pessoas que escutarem as leis dos profetas, elas vão receber, né, esse escape. Bom, o que eu queria dizer para vocês hoje é o seguinte, muitas vezes nós passamos, né, por muitas situações, muitas circunstâncias ao nosso redor, né, de medo, rumores de guerra, de fome, de destruição, né, rumores de doenças, né, muitas coisas, muitas circunstâncias contrárias, né, vem a notícia, né, olha, está para acontecer, a empresa tá para ter um corte, né, a doença realmente não tem mais cura, o médico já deu aquela sentença final, né? Mas o que o Senhor diz aqui é aquele que se apegar a Ele, né? Que seguir a tua lei, os seus mandamentos, que são bons, não precisam temer. Não precisam temer. Porque o medo, ele nos aproxima do inimigo e nos afasta de Deus. Nós não devemos temer. Nós, no meio de notícias ruins, no meio de rumores, de acontecimentos ruins, nós não podemos nos desequilibrar. Todo mundo ao nosso redor pode desequilibrar, vai se desequilibrar, né? Porque Deus permite que algumas coisas aconteçam, né? Para corrigir, né? Aquelas pessoas que ainda não estão agindo da forma que Deus pede para que nós façamos, né? Então, Deus permite, muitas vezes, né? Algumas situações contrárias para abrir os olhos daqueles que estão fazendo coisas que não agradam a Deus. Mas nós não devemos olhar para isso e temer, porque nós temos um Deus, nós cremos, nós devemos crer que Deus ele vai nos proteger.
E nós não podemos entrar nessa turbulência com essas pessoas. Não, a gente tem que fazer como Isaías, a gente não pode temer aquilo que o povo teme, o rumor de guerra, né? Porque, na verdade, Deus avisou esse povo, mas foi antes do nascimento do filho de Isaías, né? Ele avisou e ele ainda falou para Isaías assim: quando teu filho nascer, antes dele falar papai e mamãe, essas coisas vão ocorrer. Então Deus deu aquele aviso antes da profetisa engravidar e antes do bebê nascer. Então eles tiveram tempo, Deus foi misericordioso. Ele avisou que coisas ruins poderiam acontecer, mas ele deu tempo. Isaías avisou 9 meses antes daquele povo, infelizmente, sofrer aquele saque, houve fome. Para quê? Né? Deus não faz nada antes de avisar os seus profetas. Para que serve um profeta? Será que é para só jogar maldição no povo? Não, o profeta, ele avisa, né, o perigo. Ele é como um sentinela. O sentinela era um guarda que ficava sobre as torres na Idade Média, em tempos antigos, avisando, ele ficava vigiando que se viesse algum rumor de guerra, apontasse lá no horizonte, né? Soldados, cavalos, ele já, como sentinela, ele avisava o povo de dentro lá dos muros e falava: gente, tá vindo, vamos nos preparar, vamos nos defender. Esse é o papel do profeta, né? Então Isaías nada mais era do que um sentinela. Ele fazia o que? Ele avisava o povo para quê? Para o povo que cresce naquela profecia se preparasse de que forma? Confiando em Deus, né? Então Deus deu tempo, na misericórdia de Deus, ele deu tempo, ele deu 9 meses. Mas aqueles que creram na profecia foram preservados, né? Como Deus fala no versículo 8: mas Deus está com o seu povo, as suas asas estão abertas para protegerem a sua terra, né? Então, aqueles que escutaram a profecia 9 meses antes dela acontecer e entenderam que era Deus, creram que Deus iria preservá-los, esses foram preservados. Mas, ainda assim, tiveram pessoas que temeram, que se prepararam na força do braço, que fizeram planos que eles prepararam em suas próprias mentes. Mas Deus disse a Isaías: você vai ser o ponto de equilíbrio. Você não tema como eles, não tema. Eu vou te usar para quando eles, no meio da tribulação, no meio da fome, no meio da destruição, eles falarem: meu Deus, olha, o Isaías, ele tá tudo bem, na casa dele não falta nada, ele está sendo acalentado, contentado com a paz do Senhor. Vamos consultá-lo, né? E eles vão olhar para a placa e vão falar: nossa, Isaías avisou. E eles iriam procurar Isaías. O Senhor fala isso na palavra: quando eles te procurarem, porque você será um sinal. Então o Senhor está querendo te dizer: você vai ser um sinal para a tua descendência, para a tua geração, para os teus filhos, né? Para as pessoas que ficam próximas de você. Você vai ser um sinal de que Deus existe. Você vai ser um sinal no meio das pessoas que estão em total desequilíbrio. Você vai mostrar
que Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso abrigo. As pessoas vão vir procurar você e vão falar: nos ajude, né? Só que naquela época eles, né, Deus avisa assim: consulte os médiuns pra gente, consulte os adivinhos. E aí o Senhor orienta Isaías: na hora que eles fizerem isso, aí você fala: não, não, não. Vamos à lei e aos mandamentos. Lá nós vamos encontrar a resposta que nós precisamos. Então, essa palavra que eu quero desejar, deixar para vocês, né? Não permita que o teu coração venha entrar em tribulação junto com as pessoas que estão ao teu redor, né? Seja o ponto de equilíbrio. Deixa Deus te usar para mostrar que Ele é Deus, e as pessoas vão olhar para você e vão ver que o sinal que Deus existe é você, tá? Como Deus disse a Abraão: "Se tu uma bênção, você é o milagre." Amém? Deus abençoe a todos.